Olá pessoal, vamos dar continuidade às nossas aulas de auditoria, ok? Começando então, mais uma vez, falando aí sobre auditoria interna versus auditoria externa, ok? Então na auditoria interna acabamos de ver aí bastante sobre esse assunto, não é? As responsabilidades sobre o controle gerencial, não é? A total autonomia, a forma como se relaciona com outros profissionais, com o próprio auditor independente, não é? Que é auditor externo, enfim. E o auditor externo, nós sabemos, também falamos sobre a sua a responsabilidade, não é? Que é verificar os relatórios contábeis e financeiros e emitir a sua opinião sobre se está conforme as leis e as normas brasileiras de contabilidade, ok? Muito bem. E o perito contábil? O perito contábil não é? Ele faz um trabalho de um tempo menor, não é? E ele está geralmente sobre um objeto. Então, esse objeto com o qual ele está ali realizando esse trabalho é de forma mais direta, de forma mais simples, não é? Ele tem que ser mais objetivo, não é? Na questão de avaliação, na questão de realização de inspeções, de contas, não é? De asseguração de resultados, enfim. É uma coisa muito mais dedicada, né? Uma coisa muito mais específica. Geralmente, não é? Perícia contábil no judiciário, ela é para resolver, não é, algum tipo de lide ali que existe entre, né, duas partes que estão ali, não chegaram a um acordo, e aí um perito vai estabelecer, não é, o real valor sobre uma determinada um determinado objeto, seja ele corpóreo ou não, né, seja um contrato, enfim, qualquer tipo de relação. O judiciário utiliza-se dos peritos contábeis, não é, para realizar esses tipos de serviços. Aí são ali considerados como equipe, né, do próprio judiciário na conclusão, para que o juiz possa se assegurar, né, e tomar a decisão lá da lide de acordo com as leis e de acordo com a realidade do processo, tá bem? Todos os princípios de contabilidade que nós vimos lá atrás, não é? O princípio da entidade, o princípio da enfim, não é, da tempestividade, não é, do tempo correto, o princípio da prudência e outros mais que nós já discutimos, eles são todos aqui aplicados, não é, durante o trabalho dos auditores, ok? Observando, não é, se aquela empresa observa todos aqueles princípios e registra seus fatos contábeis conforme a adoção desses princípios, ok? E tudo isso, né, que nós estamos verificando até aqui, depois que foi ali contratada uma empresa de auditoria, ela precisa se preocupar muito com o planejamento, não é? Por quê? Porque nesse planejamento, mesmo tendo feito lá um levantamento de horas de equipe, né, quando calculou os seus honorários e fez lá sua carta proposta, ela chega o momento da contratação. Então agora sim nós vamos dispor, né, de todos esses recursos, verificar como esses recursos vão atuar, qual é a estratégia, não é? Quem serão os líderes, quais são, né, os conceitos e todas as disposições gerais aí que nós vamos ver em detalhes lá no texto, que vão participar desse planejamento, não é? Com todos aqueles objetivos do planejamento de auditoria, que é fazer o trabalho, não é? De forma mais acertada, de forma mais correta, não é? Com o menor tempo possível, dentro daquilo que foi acordado com o cliente, eliminando, não é, qualquer tipo de risco, conhecendo melhor as características das empresas, das equipes que irão realizar os trabalhos, não é? Enfim, tudo isso faz parte do planejamento da auditoria. Vai levantar, né, o papel e oportunidade do planejamento, não é? Que é, sem dúvida nenhuma, ganhar tempo, né? É otimizar recursos, não é? Tempo, dinheiro, custo, pessoas envolvidas, enfim.
tudo aquilo que for possível para conseguir o melhor resultado com a aplicação ideal dos recursos, ok? O recurso necessário apenas, não é? Sem nenhum tipo de perda aí, né? de qualidade ou de recursos, né? Sejam humanos, financeiros, tecnológicos, ok? As atividades, né, de planejamento, você quando está planejando, você está desenhando, né, um futuro, olhando para o futuro, utilizando aí o passado como referência, utilizando tendências, utilizando informações gerenciais, informações de outras auditorias, né, que já foram realizadas, informações de outros documentos, né, como o balanço patrimonial de outros anos, né, os resultados de exercício, enfim, verificando todas as informações que você tem para traçar um plano geral, né, um plano macro de tudo aquilo que será realizado, com início, meio e fim, ok? Para que você possa construir um plano dentro de um cronograma e acompanhar isso, não é? Inclusive o budget financeiro, os recursos alocados na hora certa. Isso tudo depende de um planejamento bastante eficaz, não é? Um planejamento que você possa concluir no tempo correto, não é? De acordo e com a eficiência necessária, colocando os recursos necessários na hora necessária, perfeito? E toda a documentação que vai participar disso. Então, toda a documentação de planejamento, não é? De budget, de pessoas envolvidas, não é? Toda a documentação que será atribuída, tudo isso vai fazer parte de tudo aquilo que é evidências de auditoria, não é? Desde o planejamento até a conclusão, até o relatório de opinião do auditor, ok? O planejamento da primeira auditoria, não é? Quando você vai fazer aquela primeira auditoria numa empresa que você ainda não auditou, não é? Também você terá que levar em consideração, principalmente os relatórios que foram emitidos, não é? Antes, os planos estratégicos daquela empresa, não é? Para você verificar aí, dentro dos princípios da contabilidade, tudo aquilo que é importante para você planejar essa auditoria com a assertividade, não é? Com capacidade suficiente para entregar o resultado de acordo com a sua carta proposta, ok? A continuidade normal das atividades da empresa, ela é fundamental. Você verificar, não é, dentro do princípio da entidade, lá se ela tem pelo menos ali 12 meses à frente, não é, de planejamento, você verificar. Para isso você vai ter que verificar também a continuidade operacional e a continuidade normal, né, os conceitos e disposições gerais. Veremos lá no texto, são bastante abrangentes, não colocamos tudo aqui, mas veremos com calma lá, ok? Mas essa continuidade, né, normal, financeira, operacional, legal, ok? Toda ela tem que ser observada para dar a sua opinião, ok? Porque nós estamos falando de companhia, às vezes, né, na grande maior parte, que tem ações aí em bolsas. Então, você tem que verificar se essa continuidade, se a empresa tem, não é? Alguns aí apresenta alguns indicadores de descontinuidade das atividades, né, da entidade, né, indicadores financeiros de descontinuidade, né, indicadores operacionais e outros legais em relação a governo, não é? E também falaremos aí um pouco sobre transações com partes relacionadas, né? Conceito dessas transações de partes relacionadas, perfeito? Dessa forma, a gente pode abordar aqui então o texto para explicar essa primeira parte aqui dessa nossa aula, não é? Auditoria interna versus externa, falamos bastante aí do conceito, né? De interna, que ela tem autonomia, externa tem independência, o auditor interno é empregado, enquanto que o auditor externo ele é terceiro normalmente, não é? Deve ser. O auditor interno ele olha para o sistema interno geral de controle gerencial, enquanto que o auditor externo ele olha para as demonstrações contábeis, né? Para os relatórios financeiros.
A perícia, então, contábil, não é? Em sentido lato, é uma atividade que se concentra no exame, né, realizado aí por profissionais especialistas, né, legalmente habilitado também, não é? Destina-se a verificar, esclarecer, determinar um fato, apurar as suas causas motivadoras, né, ou o estado, né, a alegação de direito, a estimação da coisa que é objeto de litígio ou processo, quando falamos aí de utilização do perito pelo judiciário, ok? Então o perito ele vai fazer um exame, né, análise de livros, registros, transações, a vistoria e diligência, né? Ele vai a algum local constatar a situação, ele vai indagar, né? Vai perguntar, vai fazer entrevistas, ele vai fazer uma investigação para, né, procurar ali algum fato oculto, não é? Ele vai fazer também um arbitramento, quando for o caso, para solucionar uma controvérsia. Ele vai dizer o quanto vale aquilo naquele estado, naquele momento. Vai fazer a mensuração, né? Também com quantificação, né? Com qualificação das coisas físicas. Ele vai fazer a avaliação, não é? Também obter o valor, né, de bens, direitos, obrigações. E certificação, né, o atestado de informação, contendo um caráter de autenticidade, não é? Se aquela coisa é real, se aquela coisa é atual, se ela existe, não é? E o contábil ele vai utilizar essas mesmas técnicas, não é? A perícia contábil no judiciário apresentar para isso, não é? Todas essas informações ao juiz para que ele tenha base para a sua decisão, não é? Aqui, ó. E quando falamos da perícia contábil, né, a principal diferença aí, não é? É que a auditoria, né, ela processa por amostragem e a perícia não é? Ela é sobre algo, não é? Direto ali, né? Ela não tem amostragem. O perito, né, ele atua ali normalmente em casos litigiosos ou quando você quer saber, não é? O valor de algo, enfim, atestar a autenticidade de algo, ok? Muito bom. Então, os princípios contábeis, conforme nós já vimos e falamos disso aqui, lá em contabilidade geral e também, né, em contabilidade avançada abordamos aí o princípio da entidade, não é? O que é do sócio, o que é da empresa, continuidade, que nós falamos tanto agora, né? Pelo menos 12 meses à frente, aí você ter uma visão de que essa empresa tem planos, né? E tem condições de pelo menos durar aí 12 meses. O princípio da oportunidade, né? De registro dos fatos contábeis, conforme a competência, né? O registro pelo valor original do valor, regime de competência e o regime de prudência, né? O princípio da prudência lá, o menor valor para o ativo e para o PL e o maior valor para o passivo, não é? Essas explicações já foram dadas, né? Não vamos nos ater aqui nessas aulas, já temos muito assuntos, ok? Mas para quem quiser, temos aí algumas explicações depois aprofundadas, é só dar uma lida. Nós já falamos disso em contabilidade geral. Então vamos falar do planejamento de auditoria, que aí sim é algo que merece uma atenção maior, né? A conceituação e as disposições gerais, a estratégia geral dos trabalhos a executar na entidade a ser auditada, né? Isso é planejar, né? Um conhecimento detalhado de todas as práticas contábeis adotadas naquela empresa, naquela entidade, não é? Os procedimentos, não é? Um sistema controle, o sistema contábil e também o de controle. Temos também que levar em conta no planejamento os riscos, né? O de auditoria, a complexidade, o volume de transação, a natureza e oportunidade, né, de extensão dos seus procedimentos, exigências de entidades associadas, filiadas e partes relacionadas, não é? Vamos falar já sobre partes relacionadas, uso dos trabalhos de outros auditores, independentes, especialistas, internos, a natureza e conteúdo dos relatórios, os prazos estabelecidos por entidades reguladoras e fiscalizadoras,
não é? Tudo isso tem que ser levado em conta no planejamento, ok? É uma guia, né, de controle de execução, não é? E para isso, além da capacitação, não é? Toda vez que for, tem que levar em consideração a capacitação profissional, a independência, os treinamentos, não é? Que levam os auditores a estarem capacitados para a realização. Dentro do seu planejamento, você já vai ver quais são os recursos que você possui. Toda vez que for realizada a auditoria a primeira vez, não é? A gente ter aquela atenção total às demonstrações contábeis do exercício anterior, não é? O planejamento deve contemplar tudo isso, ok? Aqui repetimos um pouquinho, obtenção de evidências suficientes, né, de que todos os saldos dessas aberturas, dessas contas, principalmente quando for a primeira vez, eles estejam corretos, né? A adequação dos saldos à abertura do exercício atual, verificação de todas as práticas contábeis, não é? Todos os fatos relevantes que possam existir ali, conforme nós falamos aqui sobre informações de mercado, informações de gerentes, de diretores, não é? Identificação relevante de qualquer evento subsequente depois daquela última auditoria que não foi realizada por uma equipe atual, não é? E supervisão total, não é? Da auditoria, que terá aí uma responsabilidade grande sobre esses trabalhos, né? E quais são os objetivos, então, do planejamento, não é? Também já falamos, somente aprofundando aqui, ter um maior conhecimento das atividades da entidade, não é? Ter capacidade de cumprir no tempo correto, assegurar que todas as áreas importantes da entidade estão dentro do planejamento, né? Levantar ali potenciais problemas, levantar todas as legislações aplicáveis, não é? Estabelecer natureza, oportunidade, extensão de todos os exames, definir uma divisão de tarefas muito grande dentro das equipes e o que cada membro dessa equipe irá fazer, facilitar a supervisão, não é? Estabelecendo ali pontos de controles e relatórios e prazos, budget financeiro, enfim, propiciar a coordenação do trabalho também de forma bastante eficiente, não é? Buscar aí a coordenação de todo esse trabalho com alguém que tenha conhecimento e tenha influência sobre essa equipe, não é? Identificar os prazos de entrega ali dos relatórios, né, conforme o trabalho, ok? Muito bem. O papel e a oportunidade de definição, né, de uma estratégia global, né? A oportunidade do planejamento é uma definição de estratégia global, ok? Isso vai auxiliar, né? Todo o auditor vai auxiliar a equipe, como conduzir, né, todos os trabalhos, todos os problemas que possam surgir, ok? De forma eficiente e eficaz, né? E levando todos os níveis da equipe, todos os participantes dessa equipe a se integrarem de uma forma bastante produtiva, ok? Vai facilitar a direção, o planejamento, né? A condução, a supervisão, conforme falamos, né? E além disso, né, estão dentro aí também da atividade de planejamento, tudo aquilo que falamos de estratégia, alcance, época, direção, não é? Essa estratégia global que já repetimos aqui várias vezes faz parte do planejamento, né? Identificar características, né, da equipe, do trabalho, do alcance, os objetivos dos relatórios de trabalho, não é? As comunicações, né? Considerar todos os fatores de julgamento profissional do auditor, considerar resultados preliminares de trabalho. Então, tudo isso vai servindo, você vai estabelecendo já no seu planejamento como você irá realizar as atividades, início, meio e fim, ok? Determinar a natureza, né? A expansão do trabalho, a extensão dos trabalhos e qualquer outros procedimentos que possam ser necessários, não é? E quando a gente falou de documentação, quando a gente fala de documentação, não é? Todos os documentos,
o que se deve, o que queremos documentar, de acordo com a característica da empresa, de acordo com o tipo de auditoria, não é? A estratégia global, o plano, alterações significativas, né, que ocorreram, ok? Então, tudo isso faz parte do planejamento de auditoria, perfeito? E, além disso, nós falamos aqui também do planejamento, né, da auditoria, quando é a primeira vez que nós estamos auditando uma empresa, né? A realização da primeira auditoria, levantar todos os saldos, verificar todas as informações, né, sobre aquela empresa, não é? Quais foram os saldos iniciais, os saldos finais e saldos iniciais das demonstrações contábeis, verificar ali a tendência daquela companhia, não é? Conhecer as características específicas, não só da empresa como seus administradores, clientes e fornecedores, ok? Continuidade normal das atividades da empresa, não é? Quando nós falamos agora, saindo um pouco de planejamento e já adentrando aqui nas questões de continuidade, não é? Como você verifica a continuidade da empresa? Você vai verificar no operacional se a entidade tem um futuro previsível, não é? Além das contas ali, se ela está tentando vender alguma coisa, se desfazer de parte da empresa, não é? De pessoas importantes da empresa que estão saindo, enfim, você vai verificar se aquela empresa ela tem capacidade de continuar a operar, não é assim? Se ela está se desfazendo de bens ou pretende se desfazer, se foram desligadas muitas pessoas-chave, né, da empresa, técnicos, analistas, pessoas que têm capacidades de produção, enfim, se foram desligadas ou se estão sendo ou se pretendem sair, enfim, tudo isso faz parte de uma análise, né, da continuidade operacional, né, de você verificar uma continuidade operacional. A continuidade normal é aquilo que nós falamos, a evidência de normalidade pelo prazo de 1 ano, pelo menos, após a data das demonstrações contábeis. Ela é suficiente para a caracterização dessa continuidade, não é? Então temos que ver ali, levantar evidências de riscos de continuidade, ok? Se isso acontecer, mais adiante, o auditor vai ter que colocar um parágrafo de ênfase no seu relatório, né, com os efeitos dessa situação, o que isso pode acarretar, não é? Então, você terá ali indicadores financeiros, indicadores de operações e outras indicações, conforme falamos, não é? Os financeiros, eles são automáticos ali quando está analisando o balanço, não é? Vai ver se tem ali passivo descoberto, né? Posição negativa no capital circulante, na conta, né? Na conta banco, na conta caixa, empréstimos com prazos, né, ali muito curtos, né? Índices financeiros adversos, prejuízos operacionais, falta de capacidade, né, de pagar as contas, atrasos de pagamentos, né, incapacidade financeira, dificuldade de cumprir, né, com condições ou contratos, mudanças, né, de transações de crédito a prazo para a vista, né, porque fornecedores não vendem mais a prazo, por dificuldade da empresa, incapacidade de obter financiamentos. Todos esses são indicadores financeiros que podem ali te dar uma perspectiva de que aquela empresa não terá continuidade, não é? E as operacionais, conforme nós falamos, perda de pessoal-chave, perda de licença, franquia, mercados, enfim, dificuldade de manter a mão de obra essencial ali. E as outras indicações são aquelas voltadas, né, às legislações, né, a incapacidade de cumprir ali exigências, não é, dos setores fiscais, aí, tributários, né, incapacidade de aplicar ali legislações ou políticas governamentais, enfim, e também não conseguir informações ou fornecer informações aí a todos os órgãos, né, que são ligados àquele tipo de empresa, aquele tipo de situação, ok? Muito bem. Esses são
basicamente os itens que nós falamos aqui sobre continuidade, ok? Continuidade das normas, né? Normal das atividades, continuidade operacional, continuidade, os indicadores, né? Financeiros, indicadores de descontinuidade, né? Financeiros, operacionais e legais, vamos falar assim, ok? Muito bom. E por último aqui vamos falar sobre transações com partes relacionadas, né? Falamos disso também bastante em contabilidade avançada, ok? A questão não muda muito, né? Aquilo que é controlado, aquilo que é coligada, não é? As partes relacionadas podem efetuar transações que partes não relacionadas normalmente não realizam, não é? Vendas de umas para as outras, enfim. Tudo isso tem que ser verificado, tem que ser conhecido, porque tem que ser realizado conforme as leis, não é? O estoque que vai de uma para a outra, a venda ou não desse estoque, né? Se houve lucro não realizado, né? Tanto ascendente como descendente, como paralelo, tudo isso tem que ser verificado pelo auditor, ok? O auditor deve, portanto, obter aí evidências suficientes para indicar essas partes relacionadas, né? Se há aí transações relevantes entre elas. Para quê? Para garantir, não é, que foram feitas todas essas transações, não é? De forma legal, conforme é permitido pela lei, ok? E que não haja aí algum tipo de encobrimento, né? Encobrir aí algum prejuízo, algum lucro não declarado, enfim, não é? Tudo isso tem que ser muito bem acompanhado, ok? Então, conforme vimos lá em contabilidade avançada, não é? Tudo aquilo que é parte relacionada, não é? Que é direto ou indiretamente tem aí uma participação, não é? Quando você controla, tiver controle comum, quando você tiver interesse na entidade, influência significativa, tiver controle conjunto, né, de outras empresas, for uma joint venture, se for membro, né, de pessoal-chave da administração, se for próximo da família, se for entidade controlada, não é? Se for tiver plano de benefícios, não é, para outras entidades, enfim, tudo isso de alguma forma estabelece, né, o que é uma parte relacionada e o que não é uma parte relacionada. E o auditor terá que levar tudo isso em consideração quando estiver fazendo o seu relatório, para emitir uma opinião, ok? Então, tudo isso tem que ser verificado para saber se todas essas transações contábeis, elas existem, se estão registradas, se estão de acordo com as leis, de acordo com as normas, ok? Isso é fundamental para que tenhamos aí algum tipo de opinião adequada àqueles processos da empresa, perfeito? Pois muito bem, aqui nessa aula paramos por aqui e retornaremos na próxima aula aprofundando ainda mais outros temas sobre auditoria. Até aqui eu agradeço, muito obrigado.